Já parou para pensar no poder de um simples gesto? Imagine adicionar canela e açúcar à água e, em um dia específico, transformar isso em um ritual de abundância. Parece simples, não é? Mas o que poucos sabem é que essa prática carrega ensinamentos profundos da espiritualidade budista. Em um mundo onde a riqueza é muitas vezes apenas material, será que estamos prontos para reavaliar o que significa realmente ser rico? A abundância vai além do dinheiro. É sobre gratidão, energia e vibrações positivas. E você já se perguntou como pequenas ações podem criar grandes mudanças em nossa vida? O que aconteceria se, ao acordar, você decidisse intencionalmente atrair prosperidade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a combinação de canela e açúcar não é apenas uma receita, mas uma forma de conectar-se com o universo e manifestar seus desejos. E não se preocupe, vou te guiar em cada passo dessa jornada. Prepare-se para abrir sua mente e seu coração para um novo entendimento sobre riqueza. Você está pronto para essa transformação? Então, vamos juntos. Princípios de abundância e prosperidade no budismo. Eu sempre achei fascinante como o budismo aborda a ideia de riqueza. Diferente do que a gente costuma ver por aí, os ensinamentos budistas falam muito sobre a riqueza interior. Para eles, a verdadeira prosperidade começa dentro de nós, e isso pode moldar a maneira como vivemos nossa vida material. Quando cultivamos uma mentalidade de abundância, tudo muda. Não é só sobre ter dinheiro ou bens, é sobre ter uma visão otimista e uma gratidão genuína pelo que temos. Essa mentalidade de abundância nos ensina a valorizar as pequenas coisas da vida. Um simples ato de apreciar o que já possuímos pode abrir portas para mais prosperidade. Às vezes, a gente se perde na busca incessante por mais e mais, mas o budismo nos convida a parar e refletir. Quando reconhecemos o que já temos, criamos espaço para que mais coisas boas cheguem até nós. É quase como um ciclo. Quanto mais agradecemos, mais motivos temos para agradecer. Além disso, o budismo ensina que a riqueza não deve ser algo que nos escraviza. Em vez de nos deixarmos levar pela avareza, podemos aprender a desfrutar das coisas de maneira leve. A prosperidade material é uma consequência natural de uma mente abundante. Quando estamos alinhados com nossos valores e temos um coração generoso, as oportunidades parecem surgir do nada. Isso é libertador, porque nos dá uma nova perspectiva sobre o que significa realmente prosperar. Na prática, isso se traduz em ações concretas. Ao invés de focar apenas em acumular bens, podemos investir nosso tempo e energia em experiências e relacionamentos. A riqueza se torna uma extensão do que somos internamente. O budismo nos convida a olhar para dentro e a entender que nossa verdadeira fortuna reside na paz de espírito e na serenidade que cultivamos. Isso, sem dúvida, influencia nossa relação com o mundo exterior. Por fim, a conexão entre a mentalidade de abundância e a prosperidade material é uma dança harmoniosa. Quando alimentamos um, o outro floresce. Essa visão budista nos ajuda a abraçar a ideia de que, ao cuidar de nossa vida interior, estamos também criando um espaço fértil para a abundância externa. E isso, para mim, é um dos maiores ensinamentos que podemos carregar na vida. A simbologia da canela e do açúcar. Falando em abundância, não posso deixar de mencionar a canela e o açúcar. Esses ingredientes têm uma simbologia poderosa no mundo espiritual. A canela, por exemplo, é frequentemente associada à proteção e à atração de prosperidade. Quando penso na canela, imagino seu aroma doce e envolvente, que parece convidar boas energias. É interessante notar como algo tão simples pode carregar significados tão profundos. O açúcar, por outro lado, representa a doçura da vida. Quando usamos açúcar em rituais, estamos invocando a ideia de que a prosperidade deve ser agradável e acessível. Ele nos lembra de que a vida é feita de momentos doces e que devemos nos permitir desfrutar dessas experiências. Essa combinação de canela e açúcar não é apenas uma questão de paladar, é uma forma simbólica de atrair aquilo que desejamos.
Na prática, muitas culturas utilizam a canela e o açúcar em rituais de atração de prosperidade. Isso pode ser feito de várias formas, desde preparar um chá especial até adicionar esses ingredientes em água para banhos energéticos. Quando incorporamos a canela e o açúcar em nossas práticas, estamos não só honrando seus significados, mas também criando uma conexão com o que desejamos manifestar em nossas vidas. Esses ingredientes não são apenas elementos de um ritual, eles têm o poder de transformar nossa intenção. Ao misturá-los com amor e desejo sincero, criamos uma energia que se alinha com nossos objetivos. É como se estivéssemos enviando um pedido ao universo, reforçando nossa intenção de atrair prosperidade. E o mais bonito é que essa prática é acessível a todos nós. Por fim, ao utilizarmos a canela e o açúcar, estamos também trazendo um pouco de leveza e alegria aos nossos rituais. A vida não precisa ser tão séria, e essas pequenas adições podem nos lembrar de que a busca por prosperidade pode e deve ser doce. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, considere adicionar um toque de canela e açúcar à sua prática espiritual. Rituais e práticas espirituais no budismo. Quando se trata de rituais no budismo, a simplicidade e a intenção são fundamentais. Um dos rituais que mais me atrai é a preparação de água com canela e açúcar. Esse ritual pode ser realizado em datas especiais, como o 9 de novembro, quando muitos acreditam que as energias estão mais favoráveis para a manifestação de riqueza e bem-estar. É uma prática que nos conecta com a energia do momento, permitindo que canalizemos nossos desejos de forma mais intensa. A preparação dessa mistura é um ato de cuidado e presença. Ao adicionar a canela e o açúcar à água, sinto que estou não apenas criando uma bebida, mas também nutrindo uma intenção. É como se cada pitada de canela e cada colher de açúcar estivessem carregadas de meus desejos. Esse ritual me ensina a focar no que realmente importa, a minha intenção e a energia que coloco em cada passo do processo. Depois de preparar a mistura, o próximo passo é a meditação. Esse momento de quietude é essencial, pois me ajuda a alinhar minha mente e meu coração. Durante a meditação, visualizo minha vida cheia de abundância, enquanto a canela e o açúcar representam tudo o que desejo atrair. É um momento mágico onde a conexão entre o físico e o espiritual se torna palpável. Sinto que, ao fazer isso, estou criando um campo energético que facilita a chegada do que busco. Além disso, esses rituais não precisam ser complicados. A beleza do budismo está na sua flexibilidade e na possibilidade de adaptá-los ao nosso cotidiano. Podemos realizar essa prática em casa, sozinhos ou com amigos, e cada um pode adicionar seu toque pessoal. O importante é manter a essência do ritual, a intenção de atrair prosperidade e bem-estar. Isso nos ensina que a espiritualidade é algo acessível e que pode ser feito em qualquer lugar. Por fim, ao realizar esses rituais, me sinto parte de algo maior. É como se estivesse contribuindo para uma corrente de energia positiva que se espalha pelo universo. A canela e o açúcar, em sua simplicidade, tornam-se ferramentas poderosas para manifestar nossos desejos. E mais do que isso, essas práticas nos lembram da importância de nutrir nosso interior, pois é a partir dele que a verdadeira abundância se irradia. A importância da intenção e da meditação. Quando falamos sobre a importância da intenção, logo lembro de como a meditação me ajudou a alinhar meus desejos com a realidade. Ao preparar a mistura de água com canela e açúcar, é essencial que cada passo seja feito com plena atenção. É como se, ao mexer a mistura, eu estivesse também mexendo nas energias do universo. A intenção clara, colocada nessa preparação, pode realmente amplificar os resultados que busco. É um momento de conexão, onde cada movimento se transforma em uma oração silenciosa por prosperidade. Durante a meditação, eu costumo me concentrar nas sensações que surgem. A ideia é visualizar a abundância entrando em minha vida, como se a canela e o açúcar fossem ímãs que atraem tudo de bom.
Essa prática transforma não só o ato de beber a mistura, mas também a forma como encaro as dificuldades do dia a dia. Quando medito, sinto que estou colocando em movimento uma energia que, de outra forma, poderia ficar estagnada. É incrível como isso muda minha perspectiva sobre o que realmente significa ter abundância. Outra coisa interessante é como a meditação se alinha com o ato de consumir a mistura. Ao tomar um gole, eu não estou apenas saboreando. Estou absorvendo a intenção e a energia que coloquei ali. É uma experiência sensorial que me faz sentir mais conectado com o que estou buscando. Essa conexão me ajuda a manter o foco nas minhas metas, mesmo quando a vida parece turbulenta. A prática da meditação e a intenção se entrelaçam de forma tão profunda que cada gole se torna um lembrete do que realmente desejo. Às vezes, percebo que a energia da intenção pode ser tão poderosa que se estende para além do momento presente. Ela começa a influenciar minhas decisões, como se estivesse me guiando para oportunidades que antes não via. E quando isso acontece, sinto uma gratidão imensa, como se a vida estivesse conspirando a meu favor. Essa percepção é uma verdadeira bênção, pois me lembra que a abundância não é apenas material, mas também emocional e espiritual. Por fim, a combinação de intenção e meditação se torna um ritual sagrado para mim. É um espaço onde posso expressar meus desejos mais profundos e, ao mesmo tempo, cultivar a paciência e a confiança no processo. Cada vez que repito esse ciclo, sinto que estou não apenas atraindo prosperidade, mas também me tornando uma versão melhor de mim mesmo. E é essa transformação que, sem dúvida, traz mais riqueza para a minha vida. Cultivando a generosidade e o desapego. Falar sobre generosidade e desapego no contexto do budismo sempre me faz refletir sobre o que realmente significa ser rico. No início, eu pensava que ter dinheiro era a verdadeira riqueza, mas com o tempo, percebi que a generosidade é um dos caminhos mais eficazes para atrair abundância. Quando eu compartilho o que tenho, seja um recurso material ou uma simples palavra de apoio, sinto que a energia da vida flui mais livremente ao meu redor. É quase como se o universo dissesse: quanto mais você dá, mais você recebe. A prática do desapego também se revela como uma chave importante nesse processo. Ao aprender a soltar o apego às coisas, percebo que minha felicidade não depende do que possuo, mas sim do que sou e do que compartilho. Isso não significa que eu deva abandonar tudo o que tenho, mas sim cultivar uma relação saudável com os bens materiais. O desapego me ensina a valorizar as experiências e os relacionamentos, algo que, em última análise, traz muito mais satisfação do que qualquer objeto físico poderia oferecer. Com essa nova perspectiva, minha vida começou a se transformar. Quando me abro para a generosidade, sinto que minha mente se expande e as oportunidades surgem de maneira inesperada. Muitas vezes, um simples ato de bondade pode desencadear uma corrente positiva, beneficiando não apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. É um ciclo de abundância que se retroalimenta, e eu aprendi que, ao dar, estou, na verdade, me permitindo receber. A generosidade, quando praticada com um coração aberto, gera um sentimento de conexão que ultrapassa barreiras. Essa conexão me lembra que somos todos parte de um todo maior. Quando vejo alguém feliz por causa de um gesto meu, percebo que a verdadeira riqueza está na capacidade de impactar a vida dos outros. É um lembrete constante de que, ao cultivarmos a generosidade, estamos, na verdade, alimentando nossas próprias almas. Portanto, o desapego e a generosidade não são apenas conceitos filosóficos. Eles são práticas vivas que transformam a maneira como interajo com o mundo. Cada vez que pratico essas virtudes, sinto uma leveza interior que me permite fluir com a vida. E assim, percebo que a abundância não está apenas na conta bancária, mas também na alegria de viver e na capacidade de amar e servir aos outros. Princípios de abundância e prosperidade no budismo. Você já parou para pensar no que realmente significa ser próspero? No budismo,
A visão de abundância vai muito além do acúmulo de bens materiais. É uma mentalidade que enfatiza a riqueza interior, aquela que não se mede em números, mas em experiências e sentimentos. É como se a verdadeira prosperidade começasse dentro de nós, na forma como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. E acredite, essa perspectiva pode mudar tudo. Quando nos permitimos enxergar a vida através da lente da abundância, começamos a perceber oportunidades em lugares onde antes víamos escassez. A gratidão se torna uma prática diária, e ao invés de focar no que falta, passamos a valorizar o que já temos. Essa transformação mental não só alivia pressões externas, mas também cria um espaço propício para a prosperidade material. Afinal, a prosperidade que desejamos no mundo físico muitas vezes reflete a riqueza emocional que cultivamos internamente. Para muitos, essa ideia pode parecer um pouco etérea, mas é bastante prática. Imagine que, ao mudar sua mentalidade, você começa a atrair as coisas que realmente deseja. As oportunidades de trabalho, as relações saudáveis e até mesmo a segurança financeira começam a se manifestar. Essa sinergia entre mente e matéria é um dos princípios fundamentais do budismo, que nos ensina que tudo está interconectado. E não se trata apenas de pensamento positivo. Trata-se de uma prática consciente de abundância, onde cada ação, cada palavra e cada pensamento são alinhados com essa mentalidade. Quando nos comprometemos a viver com abundância, nos tornamos não apenas receptores, mas também doadores dessa energia. Isso cria um ciclo virtuoso, onde a prosperidade flui naturalmente em nossas vidas e nas vidas de quem nos rodeia. Por fim, ao abraçar esses princípios, somos convidados a refletir sobre nossas crenças em relação à riqueza. O que nos impede de alcançar a prosperidade? Quais são os medos que nos prendem à escassez? Ao questionar essas crenças, podemos nos libertar e abrir espaço para uma vida mais rica e abundante, não apenas em termos financeiros, mas em felicidade e realização pessoal. A simbologia da canela e do açúcar. Quando falamos de canela e açúcar em um contexto espiritual, estamos mergulhando em um mundo de simbolismo profundo. A canela, com seu aroma envolvente, é muitas vezes associada à atração e à proteção. Já o açúcar, doce e reconfortante, representa a doçura da vida e a alegria que desejamos manifestar. Juntos, esses ingredientes se tornam ferramentas poderosas em nossas práticas de atração e manifestação de prosperidade. A magia começa na escolha desses elementos. Ao incorporá-los em rituais, estamos não apenas utilizando suas propriedades físicas, mas também sintonizando nossas intenções com o que eles representam. Por exemplo, ao misturar canela e açúcar na água, cada mexida pode se tornar um ato de concentração e foco. A simples ação de preparar essa mistura já carrega consigo um simbolismo de generosidade e desejo de criar um ambiente próspero. Além disso, a canela tem uma história rica em tradições espirituais. Em muitas culturas é considerada uma erva sagrada, capaz de abrir caminhos e trazer clareza. Quando a combinamos com açúcar, estamos simbolicamente unindo a proteção e a doçura, criando um espaço seguro para a manifestação de nossos desejos. É como se estivéssemos enviando uma mensagem clara ao universo sobre o que queremos atrair para nossas vidas. Utilizar esses ingredientes em práticas espirituais também nos convida a refletir sobre o ato de acolher e compartilhar. A doçura do açúcar representa a alegria que queremos experimentar, enquanto a canela nos lembra da importância de proteger essa alegria de influências externas. Essa dualidade nos ensina a ser guardiões de nossa própria felicidade, ao mesmo tempo em que nos abrimos para o que o mundo tem a oferecer. Por último, ao realizarmos esses rituais em datas significativas, como 9 de novembro, estamos conectando nossa prática pessoal a algo maior. Criamos um momento especial que não só ressoa com nossas intenções, mas também se alinha com ciclos naturais e energias coletivas. Essa conexão nos ajuda a sentir que não estamos sozinhos em nossa busca por prosperidade.
mas sim parte de uma rede de seres humanos que desejam o mesmo. Rituais e práticas espirituais no budismo. Os rituais são uma parte essencial da prática budista, funcionando como um meio de conectar o mundo físico ao espiritual. Quando falamos de rituais que incorporam canela e açúcar, estamos nos referindo a um ato que vai além do simples preparo de uma mistura. É uma forma de manifestar nossas intenções e desejos. Ao realizar esses rituais, criamos um espaço sagrado onde podemos nos concentrar em nossas aspirações. Um dos rituais que mais gosto de realizar é preparar um copo de água com canela e açúcar. Enquanto mexo a mistura, mentalizo tudo o que desejo atrair para minha vida. É como se cada movimento da colher estivesse impregnado de intenção. Sinto que essa prática não apenas purifica a água, mas também a carrega com a energia das minhas aspirações. É um momento de conexão profunda e reflexão. Além disso, a escolha de datas significativas, como o 9 de novembro, para realizar esses rituais, traz uma camada extra de propósito. Essas datas, muitas vezes ligadas a tradições e festividades, servem como lembretes de que estamos em sintonia com ciclos maiores da vida. Ao realizar o ritual nesse contexto, sinto que minha intenção se une a uma energia coletiva, potencializando ainda mais o efeito da prática. Outro aspecto interessante dos rituais é a repetição. A prática regular de preparar a mistura de canela e açúcar não só reforça minhas intenções, mas também se torna um momento de meditação. É um tempo em que me desconecto do mundo exterior e me concentro no que realmente importa. A repetição cria uma familiaridade que transforma o ritual em um ato sagrado, um testemunho do que estou buscando. Por fim, esses rituais não são apenas sobre o que queremos atrair, mas também sobre a gratidão pelo que já temos. Ao finalizar a prática, sempre tiro um momento para agradecer. A gratidão, como sabemos, é uma poderosa força que amplifica a abundância em nossas vidas. Portanto, ao incorporar canela e açúcar em nossos rituais, não estamos apenas manifestando riqueza, mas também celebrando a vida em sua totalidade. E aí, meus amigos, já pararam para pensar no poder que a canela e o açúcar têm na sua vida? Não é só sobre o que você coloca no seu corpo, mas sim a intenção e a energia que você investe em cada gesto. Imagina só, um simples copo d'água se transforma em um ritual de abundância. Ao adicionar esses ingredientes no dia 9 de novembro, você não está apenas seguindo uma tradição, mas abrindo as portas para novas oportunidades. Agora, eu quero que você se pergunte: o que significa ser rico para você? É apenas dinheiro ou é também amor, saúde e sabedoria? E como você pode incorporar isso na sua rotina diária? Pense na canela e no açúcar como símbolos de tudo que você deseja atrair. Cada gole é um lembrete de que a abundância está ao seu alcance. Então, que tal fazer desse dia um marco na sua vida? Prepare a sua água, coloque sua intenção e manifeste. E se você gostou dessas dicas, deixa um comentário aqui embaixo me contando como você vai aplicar isso. Vamos juntos nessa jornada de transformação. E lembre-se, a verdadeira riqueza começa dentro de nós. Até a próxima!